A história do mundo ninja de Naruto, infelizmente, não é marcada por períodos de paz, mas sim por grandes guerras que moldaram vilas, destruíram nações e influenciaram diretamente o destino de gerações inteiras. Cada um desses conflitos deixou marcas profundas, criando heróis lendários, dando origem a vilões marcantes e redefinindo completamente o rumo da história shinobi. Então, já vamos começar falando da Primeira Grande Guerra Ninja. A Primeira Grande Guerra Ninja foi também o primeiro grande conflito entre 5 grandes países shinobis após o fim da Era dos Reinos Combatentes. Com a criação das vilas ainda recente, o mundo não estava preparado para sustentar um grande período de paz, onde a confiança entre as nações era extremamente frágil e a disputa por recursos, território e influência política acabou mergulhando o mundo em um novo caos. De acordo com o próprio Onoki, a principal causa da guerra foi o ato de países e vilas ocultas passarem a retirar recurso de outros, gerando tensões cada vez maiores, onde o exemplo dos primeiros sinais da instabilidade que estava prestes a se instaurar foi quando Onoki e Mu, representando a Vila da Pedra, vão negociar com Konoha, que para infelicidade deles, era Madara Uchiha que estava puxando aquela negociação, onde Madara, extremamente arrogante, exigiu que a Vila da Pedra fosse subservente de Konoha apenas pelo fato deles serem mais fracos militarmente. E quando esse conflito estava prestes a eclodir, Hashirama Senju, o primeiro Hokage, toma uma decisão. Ele tenta evitar a guerra dividindo todas as bijus entre as grandes nações, onde essa proposta foi discutida e o acordo foi feito durante a primeira grande reunião dos 5 Kages, com a expectativa assim de equilibrar o poder das nações e evitar futuros conflitos. Embora essa estratégia tenha evitado guerras menores, a tensão entre as nações continuou crescendo. Então, depois que o Hashirama Senju morreu, essas guerras vieram a eclodir na mão de seu sucessor, Tobirama Senju, que assumiu a responsabilidade de manter a paz. No entanto, seus esforços não foram o suficiente para impedir o início da Primeira Grande Guerra Ninja, onde durante esse conflito, o que vimos mais marcante dele foi Tobirama enfrentando a unidade Kinkaku de Kumogakure e se sacrificando para poder salvar a nova geração de ninjas da Vila da Folha, onde, como vocês sabem, antes de partir para sua luta final, ele nomeia Hiruzen Sarutobi como o terceiro Hokage, uma decisão que impactaria diretamente o futuro de Konoha. Vale citar que após o fim da guerra, Konoha construiu a Pedra Memorial, onde foram gravados os nomes de todos os ninjas que morreram em serviço. O conflito deixou todas as grandes nações gravemente danificadas, onde um tratado de armistício foi assinado e garantiu a paz por cerca de 20 anos, período esse de mandato do Hiruzen Sarutobi como Hokage. ダメです。あなたは火影なんですよ。猿よ。里をしたい貴様を信じる者たちを守れ。明日からは貴様が火影だ。猿。 Segunda Grande Guerra Ninja. Cerca de 20 anos após o Tratado de Paz que encerrou a Primeira Guerra, a desigualdade econômica entre os países voltou a se tornar um problema grave. As nações, então, passaram a formar facções e, sob o pretexto de expansão de direitos, começaram a utilizar força militar para ampliar os seus territórios, assim tendo início na Segunda Grande Guerra Ninja. Embora pouco se saiba sobre as políticas exatas daquela época, é conhecido que Konoha e também a Vila da Areia, juntamente com a Vila da Pedra e a Vila da Chuva, estiveram diretamente envolvidas nesse conflito, onde grande parte das batalhas ocorreram em países menores, especificamente a Vila da Chuva, que por ser caminho para todas as nações que estavam em conflito, acabou sofrendo por ser lá o campo de batalhas principal dessa guerra. Foi durante esse conflito também que surgiram figuras lendárias para todo o universo shinobi, como por exemplo os 3 senins lendários, já que enfrentando o poderoso Hanzo da Salamandra, líder da Vila da Chuva, os 3 ninjas de Konoha foram os únicos que sobreviveram a uma batalha quase que impossível, onde Jiraiya, Tsunade e Orochimaru passaram a ganhar o respeito de Hanzo da Salamandra, que embora tenha ganhado aquele conflito, nomeou os 3 como os 3 senins lendários e deixaram eles ir embora com vida. Tsunade, inclusive, foi a que mais se destacou entre os 3 naquele conflito, graças às suas habilidades médicas, tornando-se reconhecida como a maior ninja médica de sua época e capaz de neutralizar os poderosos venenos da sua principal rival, a vovó Chiyu. Porém, a guerra também trouxe
perdas pessoais devastadoras para Tsunade, que perdeu o seu irmão mais novo, Naoaki Senju, enquanto o ninja estava em uma missão com Orochimaru, e também perdeu o seu amado Dan Kato, que após ficar gravemente ferido em combate, Tsunade não conseguiu salvar o que até então seria o amor de sua vida e depois dali desenvolveu um grande trauma relacionado a sangue. E existem mais alguns eventos que marcaram essa guerra, principalmente grandes traumas para a Vila da Chuva, como por exemplo o arco dos órfãos de Ami, onde Yahiko, Nagato e Konan perdem os seus pais durante essa guerra e vivendo sozinho fez com que Jiraiya ensinassem eles a pelo menos a se defender, afirmando que isso era o mínimo que eles poderiam fazer por aqueles jovens. Um dos órfãos, Nagato, inclusive, desenvolveria ali um grande desejo em encerrar a guerra devido às suas experiências com ela, sendo esse o propósito com o qual fez ele criar a primeira formação da Akatsuki. Terceira Grande Guerra Ninja. A Terceira Grande Guerra Ninja foi marcada por um desgaste extremo e batalhas prolongadas. O poder das grandes nações estava em declínio graças à fundação de novas vilas, e conflitos constantes nas fronteiras com países menores foram se expandindo até se transformarem em uma guerra em larga escala. Essa guerra tornou-se um conflito de atributo brutal, onde até mesmo crianças foram enviadas para o campo de batalhas, tanto que Kakashi Hatake, mesmo sendo Jonin, ainda era muito jovem e vários ninjas com pouca idade estavam naqueles conflitos, resultando em inúmeras mortes prematuras. A Vila da Folha e a Vila da Pedra lutaram intensamente nas regiões da Vila da Grama, onde o rumo da guerra começou a mudar após a destruição da Ponte Kanabi, sendo esse inclusive um dos principais arcos que mostra ali os conflitos dessa guerra, dando muito destaque para ninjas como Minato, Kakashi, Obito e também Arrin, que protagonizaram ótimas lutas contra os ninjas da pedra. A Vila da Areia também participou dessa guerra de forma ativa e teve alguns conflitos, principalmente liderados pelo seu Kage, o Rasa, pai do Gaara. Sem tirar que foi durante essa guerra que Sasori ganhou a fama e o seu apelido de Sasori da Areia Vermelha, devido ao fato de ser muito jovem e com suas engenhosas marionetes tingir a areia de vermelho com o sangue dos seus inimigos. Minato tornou-se o grande herói dessa guerra e recebeu ali o apelido de Relâmpago Amarelo da Folha, tanto que foi nesse conflito que os ninjas tinham total permissão de seus superiores de sair do campo de batalhas caso se encontrassem com Minato, até porque sua fama já estava extremamente grande e todo mundo sabia que enfrentar o Minato era perder na certa. Kakashi Hatake foi promovido como Jonin e recebeu o Sharingan do seu amigo Obito, protagonizando inclusive uma das cenas mais tristes de todo o anime, que foi a parte ali da morte do Obito, onde foi depois dali que ele ganhou a fama de ninja que copia e ingressou para Anbu. Itachi Uchiha ficou traumatizado pela violência da guerra e cresceu em busca de paz a qualquer custo, onde o resto de sua vida também seria extremamente afetado pelos traumas desse conflito. O órfão Kabuto também foi um dos sobreviventes dessa guerra, sendo encontrado no meio de vários shinobis mortos no campo de batalhas após a Batalha da Passagem de Kikuo. E em Amegakuri, Yahiko, Nagato e Konan, juntamente com alguns outros shinobis já mais maduros e com a Akatsuki mais consolidada, batia de frente contra Hanzo, onde Hanzo pede assistência para Danzo Shimura e junto com a sua Anbu Raiz, ele ampara Hanzo, que a fim de desmantelar essa primeira formação da Akatsuki, que trabalhava para tirar a Vila da Chuva das mãos desse líder tirano, Konan acaba sendo sequestrada, feita de refém, e a fim de acabar com o líder da Akatsuki, Hanzo provoca a morte de Yahiko e inclusive traumatiza muito mais o Nagato, que depois dali se rende às manipulações do Obito, forma a nova Akatsuki e aí começa com seus planos que culmina na Quarta Grande Guerra Shinobi. 状況は敵はおそらく50はいる。皆さんこの区内を一斉に敵側へ投げつけてください。あとは私一人でやります。 Quarta Grande Guerra Ninja. A Quarta Grande Guerra Ninja foi o maior e mais devastador conflito de toda a história Shinobi. Diferente das guerras anteriores, ela não começou por disputa de recursos ou território, mas sim por ideologia.
a Akatsuki que começa todo esse conflito, já que fazendo o seu projeto ali de olho da lua, eles começam a capturar todos os Jinchurikis e extrair todas as bijus, onde após extrair 7 bijus, só faltava a biju de 8 caudas e a biju de 9 caudas, e é em torno de tudo isso que começa a quarta grande guerra ninja, até porque, após os planos de capturar os Jinchurikis Killer Bee e Naruto falharem, a Akatsuki declara guerra contra todo o universo Shinobi, caso eles não entreguem esses 2 Jinchurikis que estão faltando. Diante dessa ameaça global, as 5 grandes nações formaram pela primeira vez uma aliança Shinobi oficial, unindo forças militares que antes eram inimigas históricas, assim nascendo a Aliança Shinobi, composta por ninjas de todas as vilas determinados a impedir esse plano do Obito, que na real foi revelado como também um plano do Madara. O conflito rapidamente escalou para proporções nunca vistas, já que o uso do Edo Tensei trouxe de volta ninjas lendários do passado, forçando a nova geração a enfrentar figuras históricas extremamente poderosas. O retorno de Madara ao campo de batalhas mudou completamente o rumo dessa guerra, demonstrando um nível de poder que até então nunca havia sido visto antes. Ao mesmo tempo, Obito Uchiha revela-se o verdadeiro líder por trás de todo esse plano e se torna um Jinchuriki do 10 caudas, elevando o conflito a um patamar quase apocalíptico. Não tão apocalíptico quanto Madara também se transformando num Jinchuriki e colocando o nível desse conflito em um tamanho inimaginável. No centro de todo esse caos, junto com a Aliança Shinobi, tá as 2 grandes esperanças da guerra, Naruto e Sasuke, cujas decisões seriam determinantes para o destino de todo o universo Shinobi. E depois de muita luta e várias perdas significativas no campo de batalhas, essa guerra culminou não só no Tsukuyomi infinito implementado pelo Madara, mas também na volta de Kaguya Otsutsuki, rendendo assim a batalha final contra essa deusa que apareceu logo após a guerra terminar. E sendo mais do que um conflito militar, a quarta grande guerra ninja representou o confronto final entre o ódio herdado do passado e a esperança de um futuro diferente, onde foi nesse evento que Naruto Uzumaki é tido ali como o maior herói de toda a guerra, até porque os feitos dele são incomparáveis perto de qualquer outro shinobi da história shinobi, e assim é finalizado Naruto Shippuden. 父ちゃん、拳を合わせてくれっか。こいつらは親子だし、このチャクラであの攻撃から俺たちを守るってのか。なんと忍びの者皆にチャクラを渡しておったとは。チャクラ量は俺とハモ。 E eu gostaria de saber, entre as 3 primeiras guerras que infelizmente não teve destaque, qual você mais queria ter visto no anime? Eu particularmente gosto muito da primeira, mas a que eu mais queria ter visto certamente é a terceira grande guerra ninja. Deixe sua opinião aí nos comentários. Não se esqueça, é claro, de sugerir vídeos para que a gente faça aqui no Radar Anime. Não se esqueça, é claro, de deixar o seu like se você gostou desse conteúdo, até porque o seu like é muito importante, e também se inscreva ativando o sininho para não perder nenhuma novidade. Por aqui eu vou indo nessa, até a próxima e fui!